Olá, então, alunos, vamos lá, professora Verônica, vamos para mais uma aula de explicação, do primeiro ano do ensino médio de Geografia, PET 2, 2021, semana 6, vamos continuar aí falando sobre a dinâmica terrestre, vamos falar aí sobre a dinâmica das placas tectônicas. Bom, sabemos então que a crosta terrestre, ela corresponde à camada superior da Terra, pois ela é formada por rochas em seu estado sólido. Já as camadas inferiores, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresentam-se em uma textura líquida ou pastosa. Então, a grande questão é que a crosta terrestre ela não se apresenta de maneira contínua ao longo de toda a extensão do planeta. Ela é fraturada em vários pedaços, e esses vários pedaços eles são conhecidos como placas tectônicas, que estão flutuando em cima do manto terrestre. Então, e ao mesmo tempo, devido à movimentação interna, do calor interno da Terra, que está no núcleo da Terra, isso vai gerando correntes de convecção que fazem o magma circular, isso subir e descer, e essa movimentação do magma faz com que as placas estejam se movimentando o tempo todo, se acomodando, chocando entre si, se afastando ou resvalando, deslizando lateralmente entre si. Então, todo esse conjunto interno, de estrutura interna, é que faz com que haja uma dinâmica, nas placas tectônicas. Então, a teoria que aponta a existência das placas tectônicas foi elaborada ao longo do século XX, a partir de evidências existentes na dorsal meso-oceânica, que é uma cadeia montanhosa que existe dentro, do Oceano Pacífico, dentro do oceano. Uma cadeia montanhosa que pode ser vista em fotos, em imagens que já foram feitas pelos cientistas. Existe uma dorsal meso-oceânica dentro do Oceano Pacífico que vai servir como base para comprovação da teoria da deriva continental. Então, a partir da análise de rochas, dessa dorsal meso-oceânica, e da análise de rochas do continente, se comprovou que os continentes eles se afastam, se afastaram, alguns milhões de anos atrás, e continuam se afastando. Isso ocorre devido, como eu já mencionei, ao intenso calor interno do núcleo da Terra, que faz com que o magma circule num processo de convecção. Mas tudo isso veio das premissas da teoria da deriva continental, que dizia justamente isso, que no passado os continentes formavam uma única massa, chamada de Pangeia, que com o passar do tempo elas foram se fragmentando, se separando. Só não conseguia explicar por que elas conseguiram se separar. Quando se comprovou a existência das placas tectônicas, e a existência desse calor interno, dessa estrutura interna dentro da Terra, é que se comprovou todas essas duas teorias. Então, essa teoria da deriva continental do Alfred Wegener, indicou o movimento dos continentes, dizia que os continentes estavam juntos e com o passar do tempo eles se separaram, mas não explicava por que eles se separaram. A partir do momento que se constatou a existência dessa estrutura interna da Terra, desse calor interno que gera a movimentação das placas, é que se conseguiu comprovar essa divisão da crosta terrestre em placas tectônicas que se movimentam e que estão flutuando em cima do magma e que, devido ao calor interno estão sempre se movimentando. Então, esse movimento dos continentes ele ainda continua acontecendo. A África continua se afastando da América nos dias atuais, só que é num ritmo bastante lento, mas ela é relativamente acelerada em termos geológicos. Para o ser humano é lento, mas em termos geológicos ocorre. Então, a litosfera, nome dado para designar toda a porção sólida superior da Terra, é bastante fina em relação ao interior do planeta, de forma que ela foi facilmente rompida ao longo do tempo em função da pressão interna exercida pelo magma. Conforme eu já falei, o magma ele circula através de correntes de convecção. A gente consegue observar aí na imagem, essas setinhas aí, que estão subindo e descendo nesse movimento ascendente, descendente, é a força de convecção.
E toda essa força do magma é que vai fazer com que haja a movimentação, né, das placas tectônicas, gerando esse movimento. Então, o movimento das placas é resultado dessa ruptura, é continuado em razão da pressão exercida pelas correntes ou células de convecção do magma terrestre, né, dessa força de convecção que vai empurrar o magma para cima e para baixo, né, e aí essa pressão faz com que as placas se movimentem. A movimentação das placas é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas, né, no encontro entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, né, chamados dobramentos modernos, os terremotos, né, quando elas vão na mesma direção, geralmente, e aglutinação ou separação dos continentes, quando elas se afastam. Então, os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento, de colisão, ou seja, podem ser deslizamento lateral, né, de afastamento ou divergente, e convergente, chamado de colisão, né, quando elas se chocam. Os limites das placas correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas, nas quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas e vulcanismo. Então, geralmente no encontro de placas são as áreas onde podem acontecer com maior frequência terremotos, né, atividades sísmicas e atividades vulcânicas, né. Por exemplo, no Pacífico existe o chamado Círculo de Fogo, né, na área ali próxima ali do Japão, né, e de outros países, é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico. É uma área que tem uma grande ocorrência de atividade vulcânica e sujeita a terremotos, né, de alta amplitude, né. Então, esse encontro, né, essa área de encontro de placas ocasiona essa movimentação, né, essas atividades sísmicas, como terremotos, maremotos e atividade vulcânica. No caso do nosso país, o Brasil não está numa área de encontro de placas, né? Ele está no centro do continente. Então, por essa razão, ocorrem terremotos aqui no Brasil, mas são terremotos de baixa intensidade. Países que estão no encontro de placas, como Chile, né, Colômbia, Peru, aí acontecem, no caso, né, específico da América do Sul, aí acontecem terremotos, né, de alta intensidade. O Japão, né, que está numa área de encontro de 3 placas, é um país que mais sofre, né, com os terremotos. A China também está numa área de encontro de placas. Estados Unidos, né, tem várias ocorrências, né, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Então, é uma coisa bastante comum nos dias atuais, mas que não são coisas provocadas pelos seres humanos, são coisas naturais da própria estrutura interna da Terra, ok? Então ficamos por aqui. Eu aguardo vocês então para mais um plano de estudo tutorado. Eu espero que vocês se dediquem, se estudem, né, e pesquisem em outras fontes também, ok? Um abraço virtual a todos.